Empata sem gols na Argentina, mantém-se na Libertadores, mas não graças a si. E não oferece motivos suficientes para acreditar na classificação, o retorno de Renato Augusto se torna cada vez mais urgente. Boa noite, Vanderlei. Samir Carvalho, do Café do Setorista. Vanderlei, o time empatou, está vivo na competição, se defendeu bem, não tomou gol, mas tem dificuldades ainda em relação à saída de bola, muita ligação direta, muito chutão. Queria saber quanto tempo de trabalho para que esse time saia jogando lá de trás, tocando a bola até chegar lá na frente. Bom, nós avançamos, né? Se bem não tomamos gols, né? Agora, cara, assim, eu analiso o futebol de uma maneira que não é só questão de se analisar o teu jogo, né? O teu time. Cara, eles não deixam jogar. Eles não deixam jogar. É 90 minutos intenso, diminuindo espaço, marcando em cima, querendo a segunda bola, ele joga 3 zagueiros, a gente sabia de tudo isso. Agora, faltou alguém para dar uma mastigada na bola, para sofrer uma falta, para fazer uma coisa. A hora que nós fizemos, nós chegamos. Né? Então, nós avançamos. Uma equipe muito difícil de jogar aqui, o campo é curto e largo. Então, é muito difícil você marcar a lateral do campo, porque ele é curto e largo. Eles chegam muito rápido na marcação e envolvem bem a bola que eles estão acostumados a jogar aqui. Então, foi um jogo difícil. Identificamos bem o time dele e assim, futebol é muito complicado, né? Nós achamos um time, jogo contra o Flamengo, já o Paulinho contra o Atlético, aí nós jogamos com esse time hoje, aí o Paulinho machuca. Até o Paulinho estar em campo, a gente tinha identificado o time dele, nós estávamos conseguindo, se faltava só acertar um pouquinho de passe. Aí o Paulinho vai e machuca, aí tem que trocar. Aí perdemos de novo a consistência, até você arrumar tudo dentro do jogo, o Rony entrar no jogo, como tem que entrar. Acho que houve um avanço da equipe, bom. E outra coisa que é muito importante, antes do jogo, nós estávamos fora com o resultado do Liverpool e o resultado aqui, nós estamos dentro da competição só dependendo de nós. Isso é muito bom. Para quem está começando a querer botar a cara para fora, começar a buscar espaço, isso é muito bom para nós. Obrigado. Vanderlei, boa noite. Aqui atrás. Qual você acha que é o grande problema desse Corinthians? Como é que é? Qual você acha que é o maior problema desse Corinthians? Tá difícil demais. Pequena, bem, né? Direta, né? Eu vou deixar para passar um pouquinho mais para frente, porque senão nós vamos falar de problema e eu vi coisas boas, né? E vocês só veem problema, né? Então eu queria saber se você viu alguma coisa boa no meu time hoje, com a pergunta dele lá. Ele viu coisa boa, né? Então, viu coisa boa, né? Então, aí você vê quais são os problemas do Corinthians. Caramba, cara, é duro, né? Mas tudo bem. A gente está acostumado com isso. É igual a vara de marmelo, enverga, mas não quebra, né? Vocês dão uma pancadinha daqui, outra dali, a gente vai ajeitando. Daqui a pouco a equipe ajeita e faz parte. Luxemburgo, aqui, boa noite. Vitor Scaroli, do Portal Meu Timão. Luxemburgo, são 8 jogos sem vitória, sendo 7 sob o seu comando. Eu queria que o senhor falasse o quanto essa sequência incomoda e tira a confiança do elenco. E para o Carlos Miguel, como que foi esse desafio de substituir o Cássio num jogo tão importante como esse? Obrigado. Cara, em cima da pergunta dela, né? 8 jogos, né? Nós avançamos. Se o Corinthians estivesse muito bem, né, eu não estaria no Corinthians e essa pergunta não procedia. Não é verdade? Então, nós pegamos uma situação no Corinthians desconfortável. Nós estamos trabalhando a parte emocional, envolvendo os jogadores. Fiquei muito satisfeito quando os jogadores chegaram à conclusão que eles deveriam vir para cá porque eles estão aspirando a alguma coisa na competição. Isso aí mostra que eles querem alguma coisa, que eles estão vendo alguma coisa. Então, cara, eu entendo 8 jogos, mas eu estou projetando lá para frente. Eu acho que eu falei numa entrevista, ou 2 entrevistas atrás, que eu projetava lá para frente. Aí lá na frente, eu vou te procurar, hein? Eu vou te procurar, hein? Vou te perguntar, hein? Boa noite a todos, primeiramente. Sobre a saúde dele, acabou, infelizmente, tendo um problema na amígdalas dele, mas eu acho que ele, se Deus quiser, vai estar melhor. A gente conta com ele, todo mundo aqui é um grupo, uma família. Sobre o meu jogo, eu acho que a gente fez um jogo bem defensivamente, não sofremos gols. Tentamos criar lá na frente, quase que fizemos um gol no primeiro tempo. Agora é trabalhar, porque a gente tem muita coisa pelo campeonato. Vocês já falaram que a gente já tinha saído, agora já estão falando que ainda tem chance. E é isso, para mim, eu acho que a gente tem que trabalhar, baixar nossa cabeça e seguir em frente, que tem muito campeonato, tem muitas competições que a gente vai chegar, pode ter certeza. Vanderlei, boa noite. Raul da Gol. Vanderlei, o Corinthians, desde o jogo contra o Remo, não sai à frente no placar. O que está faltando? O Corinthians não consegue ficar perto da vitória, né, por causa disso. Como é que é? Desculpa de novo. Como é que é? Desde o jogo contra o Remo, em 26 de abril do mês passado, o Corinthians não sai na frente no placar. O que falta para o Corinthians? Sair na frente. Simples.
Aqui, Luxemburgo, Henrique Manf. Olá, boa noite. Luxa, a gente é uma extensão do torcedor, então vai uma pergunta que a gente escutou muito no chat hoje. A função, não é o jogador, a função que o Yuri Alberto exerce. Saída muito da área para vir mais para o meio para disputar. Pelo menos é assim que o torcedor enxerga. E se o torcedor não enxerga com coerência, talvez por não conhecer o futebol, a gente pede para que você nos explique a função do Yuri Alberto distante da sua função de atacante, de centroavante. Mas quem proibiu o Yuri Alberto de ser centroavante? Com todo respeito à tua pergunta, quem proibiu o Yuri de ser centroavante? É que você não acompanha a nossa palestra. Ninguém proibiu o Yuri de ser centroavante. Acontece o seguinte, cara. Eu estou chegando num clube com uma mudança de comportamento, mudando a parte tática. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, porque eu não tenho tempo para treinar. Nós treinamos 5 minutos, 10 minutos de bola parada. Não mais do que isso desse jogo agora para vir para cá. Para eu treinar a marcação adiantada, eu tenho que estar muito bem entrosado, porque senão eu vou dançar. Porque tem que encaixar bem ataque, meio campo e defesa. Eu não consigo fazer o treinamento para que isso possa acontecer, a não ser no papo treino, que é a conversa com eles. Então, quando eu me proponho a marcar atrás, é porque os adversários hoje, eu falei isso numa entrevista lá contra o Botafogo, o campo aumentou 16 metros e 50, só que ninguém percebe que o campo aumentou 16 metros e 50, que é a dimensão da área, e o goleiro saiu hoje com a bola praticamente da linha da coisa. Ele aumentou isso ali, então você não consegue, se não treinar, você não consegue encaixar essa marcação. E os adversários, Fluminense, time que saem jogando, chamam a gente para cima deles. Eu lembro que me desculpa, eu vou contradizer você. Primeiro jogo meu aqui, eu joguei contra o Del Valle. E eu adiantei a marcação, não consegui marcar uma vez. Eles saíram jogando todas as horas ali com o volante, com o zagueiro, envolveram a gente, chegaram no gol e eu não conseguia marcar. Dali para frente, falei, peraí, eu tenho que deixar o time na intermediária para trás, fechar e sair. A hora que eu ajeitar isso aí, eu vou ajeitar a frente, uma marcação na frente, adiantada na primeira linha, vou fazer a marcação, perde, pressiona, mas, cara, eu não consigo fazer tudo isso ao mesmo tempo. Entendeu? Eu não estou afastando o Yuri, porque a gente, na nossa palestra, eu não estou afastando, inclusive, eu estou procurando facilitar a vida dele. Por quê? Eu coloquei o Roger Guedes para mais próximo dele, para eles dois jogarem. Só que, cara, não é o Roger Guedes, não é o Yuri. A bola tem que chegar. Né? Chegando toda hora para disputar, chegando toda hora para é duro, o zagueiro vem de frente, atropela eles. Então, a gente vai, devagarinho, a gente vai encaixando as coisas. Luxemburgo aqui, por favor. Henrique Vigliotti, da Vivo Brasil. Eu gostaria de perguntar para você como é que foi a reação do grupo em relação à saída do Paulinho ali no meio da primeira etapa e também como é que foi para você trabalhar esse vestiário nesse meio de jogo, perdendo um jogador tão experiente e importante como ele. Não entendi. O Paulinho, da saída do Paulinho no primeiro tempo? Da saída do Paulinho no meio da primeira etapa e como foi conversar com os jogadores e retornar ao psicológico deles para a partida com uma saída tão importante como essa. Cara, assim, o Paulinho estava fora do time, né? Estava totalmente fora até do esquema, né? De repente eu arranjei uma posição para ele ficou um jogador importante naquela posição ali, né? E quando ele saiu, o primeiro tempo, quando ele saiu, o Rony é um jogador da posição, mais jovem, e quer correr atrás da bola. O Paulinho se posiciona onde a bola vai passar. Então, ele gira por trás dos meias, dos caras de lado, e encaixa no meia atacante deles, ou mesmo no próprio atacante. O Paulinho conhece. E o Fausto também está conhecendo ali, já treinamos isso aí. Só que o Rony começou a dar bote e os caras circulando nas costas ali do intervalo do jogo, corrigir. Ele começou a ficar mais esperando um pouquinho a bola, giramos bastante. O que faltou foi o seguinte, nós roubamos bola demais. Faltou a gente acertar o primeiro passe e o segundo. Se a gente acerta o primeiro e o segundo, a gente pega a defesa deles totalmente escancarada, como pegamos uma ou duas vezes. Faltava mais isso, aproximar mais e o passe sair perfeito. Então, acho que o Paulinho fez falta, porque ele é grande, ocupa bem o espaço, tem bom passe. E o Rony é um jogador com uma característica diferente e joga que precisa de conhecer qual é a parte tática que ele tem que fazer. Luxa, tudo bem? Vinícius Lúcio, central do Timão, aqui na sua frente. Luxa, o Corinthians jogou com um a mais durante boa parte da segunda etapa. Ainda assim, o Corinthians não conseguiu pressionar o adversário. Quero que você nos conte qual foi essa dificuldade de jogar. Nós jogamos pouco tempo, não foi muito tempo, né? Foi uns 15 minutos, né? Sim. E para o Carlos, quero saber como foi a conversa tanto com o professor quanto com o Cássio, já que você chegou aqui, o Cássio chegou sendo uma dúvida e você acabou sendo titular devido a ele estar doente. Com respeito eu faço uma mexida, pouco tempo
porque não tinha mais tempo de jogo, né? Se fosse antes, eu teria feito talvez a mesma mexida. Eu coloco... Desculpa, piada ainda. Eu coloco 3 zagueiros, puxo o Bruno para dentro, faço 3 zagueiros e coloco o Romero de lateral direito, de ala, tiro o Bidu, coloco o Fábio de lateral aqui, de ala também, para poder passar, só que era muito pouco tempo para isso dar certo. Então, eu tive que trabalhar com aquilo que pude ali. A minha ideia era colocar 3 zagueiros, que você libera todo mundo para o jogo e dá certo, mas aí, muito pouco tempo. Com respeito a ele, deixa eu falar uma coisa que a gente está no futebol há muito tempo, né? Ontem a gente estava brincando no treinamento, né? Aí ele fez umas 3 defesas lá importantes no treinamento, né? Aí eu falei, cara, você é nosso, né? Do adversário, quem não deixava, eu treinava a bola parada, aí os caras conseguiram fazer, ele defendia. Eu falei, pô, cara, isso é nosso. Acho assim, o Cássio já tem história dentro do clube, é um goleiro, excelente goleiro, tem idade ainda para poder caminhar, mas é importante que o Corinthians já achou um substituto para o Cássio, é só ele ter paciência, não querer sair do Corinthians para poder ir para um outro lugar, ter paciência para esperar o tempo dele, o momento dele, que vai chegar, até mesmo porque o Cássio é um baita de um ser humano, ele vai continuar no Corinthians, eles dois são ótimos goleiros, eu já posso contar com ele toda vez que o Cássio não jogar. E o Corinthians está se preparando para a despedida do Cássio, para ir para outro canto, para outro lugar. Já tem um goleiro preparado aqui, jovem, que vai ter uma longevidade muito grande dentro do clube, porque ele tem todo o potencial para ser um goleiro de altíssimo nível. Sobre a conversa com o Cássio, a gente tem total confiança, né? Tanto em todos os 4 goleiros como os meninos da base. Ele só me explicou que ele não conseguia jogar e tal, falou para mim bem tranquilo, como eu treino no dia a dia, que ia dar tudo certo no jogo, e acabou que a gente saiu sem tomar gol. Não saímos com a vitória, que era o principal para a gente chegar aqui com a vitória, que eram os 3 pontos, mas sem gol também é uma coisa muito boa que a gente tem que levar para casa, porque a gente conseguiu consertar o sistema defensivo da gente, com o trabalho do Vanderlei e com a dedicação da gente também. Buenas noches, Vanderlei. Buenas noches, Carlos Miguel. Iván Levato para Rock and Roll. Para Vanderlei, preguntarle si se vuelve contento, conforme a Brasil con el empate, con el punto, más allá que Corinthians suma 8 partidos sin ganar. Y para Carlos Miguel, desde adentro de la cancha, ¿qué sentís que le faltó a Corinthians para poder ganar el partido? Vamos bater na tecla sempre dos jogos que nós não estamos sem ganhar, né? Faz parte, né? Mas nós vamos ganhar. Daqui a pouco vamos ganhar. Antes do jogo nós estávamos fora, o Liverpool ganhou, nós estamos dentro. O empate deixou a gente dentro da competição, só dependendo de nós. Então, melhorou. Está melhor do que antes do jogo. Depois do jogo nós temos possibilidade, só dependendo da gente. Na verdade, não faltou muita coisa. A gente tentou criar, tivemos uma chance no primeiro tempo, faltou alguns detalhes para a gente acertar no segundo tempo, para a gente ter mais uma chance de gol, mas isso aí a gente vai trabalhar. Agora a gente está conhecendo o trabalho do Vanderlei e está cada dia mais focado no nosso trabalho para conseguir uma vitória e sair classificado à Libertadores. Obrigado, professor Luxemburgo. Obrigado, Carlos Miguel. Boa noite a todos.